Mas acredito eu que quando dá 30 anos, Jesus acorda de manhã. Quem sabe acorda até um pouquinho atrasado, missionário Gerson. E o pai dele levanta Jesus para Jesus trabalhar. Hoje tem muito serviço. E acredito eu que Jesus chegou para ele e disse: olha, meu pai, a partir de hoje, convém-me novamente a tratar dos negócios de meu pai que está no céu. Por quê? Porque nas margens do Rio Jordão já estava o seu primo pregando arrependimento e o batismo mediante aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E quem sabe José dá uma olhadinha e diz: mas você vai para onde, menino? Você não vai trabalhar hoje? E ele diz: olha, eu vou ter com meu primo João Batista. E quem sabe José olha e diz: olha, aquele doido que abre a boca e diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos de arrependimento. Porque Deus também pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Eu acredito que Jesus balança a cabeça, missionário Jefferson, e diz: a gente é texto. E está lá João Batista nas margens do Rio Jordão, pregando raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? E a Bíblia diz que um curioso chegou e perguntou para ele: és tu profeta? E João Batista disse: eu não sou não, meu filho. Louvado seja Deus. És tu o Messias? Também não sou eu não. Por quê? Porque eis que veio diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Um que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Porque até então eu só tenho capacidade de vos batizar com a água deste rio. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. E vem Jesus apontando de lá nas margens do Rio Jordão. E João Batista, acredito eu, que abre a boca diante daquele povo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Aleluia. Que tira o pecado do mundo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus então ele desceu as águas e foi batizado nas margens do Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Depois que Jesus é batizado, a Bíblia diz que então os céus se abriu. E a única versão que nos fala isso detalhadamente no capítulo 3 do livro de Lucas, que diz que Jesus viu os céus abertos. É a única versão que diz. É Lucas capítulo 3. Que Jesus viu os céus abertos. E o Espírito de Deus desceu em forma de pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas antes de Jesus formar os discípulos, Jesus ele também tinha pelo menos 4 atributos que comprovavam que verdadeiramente ele era o Cristo e que ele era o Messias que havia de vir. A primeira prova disso era que ele verdadeiramente ele era o ungido de Deus e ungido do Espírito Santo. Tem prova isso no pregador Jean? Tem sim. Nós vamos ver que o profeta Isaías profetizou algo da parte de Jesus no seu capítulo de número 61 do versículo 1, onde ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Da onde é que está comprovado isso? Livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 18. O próprio Jesus, quando abriu o livro do profeta Isaías,
ele comprovou essa profecia e ficou declaradamente provado que o Espírito dele era ungido de Deus e ungido do Espírito Santo. Segunda coisa que Jesus era também, ele era como profeta para trazer o conhecimento, a verdade. Onde é que está escrito isso? Pregador Jean, livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, do versículo de número 15, onde Moisés chegou para os filhos de Israel e disse: eis que o Senhor despertará um profeta, irmão como eu, a ele o ouvireis. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. A terceira coisa que Jesus era, ele era ungido também, louvado seja o nome do Senhor, como sacerdote, para oferecer sacrifício e expiação pelas nossas culpas. Onde está também escrito isso? Livro de Salmos, capítulo de número 110, do versículo 4, onde o próprio Senhor disse a Davi, dizendo: jurei eu, o Senhor, eternamente, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a quarta coisa comprovada que Jesus era que ele era também rei, para governar e guiar e estabelecer o reino da justiça. Zacarias de número capítulo 9, do versículo 9, onde Zacarias, em uma das suas profecias, disse: alegra-te, ó filha de Sião, e exalta, ó filha de Jerusalém. Aleluia. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a Bíblia Sagrada nos diz que então Jesus começa a anunciar a palavra de Deus e anunciar também que o reino de Deus, ele estava próximo. E também uma das cidades a qual o profeta Isaías tinha profetizado, de Zebelum e Naphtali, a Bíblia diz que foi a primeira cidade que Jesus entrou. E chegando lá, o povo estava praticamente morto em trevas. E quando Jesus entra lá, a Bíblia diz que raiou a luz. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E raiando a luz, aqueles que estavam em trevas voltaram a ter vida. Depois Jesus, ele começa, louvado seja o nome do Senhor, a pregar também e a ensinar. E ele chega numa determinada aldeia e a multidão se aproxima dele. A Bíblia Sagrada nos diz, livro de Lucas, capítulo de número 5, que então Jesus toma o barco de um homem, a qual já tinha chegado de uma pescaria cansado, já estava fadigado e também preocupado com o que haveria de dar à sua esposa e aos seus filhos de alimento, porque ele não tinha conseguido pescar nada. A Bíblia diz que esse homem estava lavando as redes quando Jesus chegou. E Jesus chegou para ele, meus amados e queridos irmãos, e mandou ele afastar o barco um pouco da praia. E Jesus então começou a explicar a sua palavra, a pregoar a sua palavra para aquela multidão. Terminando, a Bíblia diz que Jesus então chegou para aquele homem chamado Simão e disse para ele, para que ele voltasse ao alto mar e lançasse a sua rede. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a Bíblia diz que depois que ele lançou as suas redes, ele conseguiu trazer muitos grandes peixes. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas diante de toda essa introdução, presbítero Messias, o que muito me alegra é que Jesus Cristo de Nazaré, ele não chamou nenhum fariseu para estar com ele. O que muito me alegra é que Jesus não chamou nenhum saduceu para caminhar também entre os 12. O que muito me alegra é que Jesus não chamou ninguém de
Não vai dar para alimentar esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que Jesus também escolhe para andar com ele? Escolhe João. João, capítulo 9 do livro de Lucas, versículos 54 e 55. A Bíblia diz que depois que os samaritanos não receberam Jesus em Samaria, João chegou para Jesus e disse: olha, meu Senhor, olha, mestre, quer que eu ore como Elias orou, para que desça fogo do céu e todos esses que não deixaram você entrar seja consumado? E Jesus chegou para ele e falou: calma.